E aí, bom dia, né? Oficialmente, então. Tudo bem com vocês? Animados aí para uma aula diferente, uma matéria nova, né? Olha aí. Já vou lhe falando, olha essa matéria aqui, ela é fantástica. Ela é fantástica. Olha, começa com coisa boa, né? Só que vai dar uma trabalheira aí, viu? Que é muita coisa, então. Mas a ideia é você não perder nenhuma aula. Se você não perder nenhuma aula, porque se você perde, você vai perder alguns fatos da Bíblia. Aí isso vai te deixar meio confuso, fora da linha, né, da linha genealógica da Bíblia. Então é importante que você esteja alinhado com todas as aulas aí. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e pedir dele a direção para essa aula. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, porque é um privilégio fazer parte da Tua obra e poder aprender mais do Senhor. Abre o nosso coração, nosso entendimento e que possamos sair daqui não apenas mais conhecedores da Tua Palavra, mas capazes de viver aquilo que nós aprendemos, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Tá, enquanto isso, ó, vai passando aqui um papelzinho para você, ó. Pega um e passa para trás, por favor. Pega um e passa para trás, por favor. Já começa com prova essa matéria aqui, ó. Prova surpresa. Surpresa mesmo. Então, ó, você tem uma canetinha aí? Então já pegue ela. Já fazer um teste, tá? Só que não é nada avaliativo não, tá? Mas é uma forma de conhecer. Esse teste é assim, ó. O nome dessa matéria é Panorama Bíblico. Então, de forma resumida, eu digo que essa matéria é assim, ó. Você vai aprender os 24 fatos mais importantes da Bíblia. Uau! Tudo é importante, tá? Tudo é importante. Quantos fatos? 24. Então você vai ver aí, ó. Por exemplo, quem pode citar um fato da Bíblia aí? Dilúvio? É um fato. Criação é um fato. O que mais? Nascimento de Jesus? Sim, é um fato. Entendeu qual é a ideia? São momentos marcantes. Por exemplo, a sua vida. Você sabe aí mais ou menos quais foram os fatos mais importantes dela até agora? Seu nascimento, o dia do seu casamento, nascimento do filho. Cara, o nascimento do filho é incrível, né? Eu filmei o primeiro nascimento e é surreal, né? E consegui não desmaiar. Então, essa é a ideia, você ter um panorama geral da Bíblia. Nessa matéria, você não vai se aprofundar em nenhum assunto. Entende isso aqui, ó? A gente não tem como se aprofundar no tema que a gente vai abordar. Mas você vai ser um conhecedor de alguns fatos, é claro, importantes, desses 24 eventos da Bíblia. E aí agora vai vir um teste. Coloque o seu nome nesse papel aí, por favor. E assim, ó, você vai responder algumas afirmações aqui que eu vou ler para você, tá? E você vai colocar a nota de 0 a 10. 0 é horrível, péssimo. E 10 é, você tá... E aí você faz um equilíbrio, beleza? Poxa, eu sei alguma coisa, então você dá uma nota ali para você não ter um peso, não pergunte. Pode ser 7,5, não. Apenas responda aí de 0 a 10 aquilo que você entende e você acha que conhece sobre alguns fatos aqui que eu vou ler. Vamos lá, então? Primeiro, eu entendo a história da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É uma pergunta, aí você se responde aí. Entre 0 e 10, tá? Aí você fala, poxa, eu só sei o de Jesus, né? De Jesus pra lá. Então você dá aí, né? 5. Segundo, eu me sinto confiante num cenário em que meu conhecimento da Bíblia pode ser testado. Eu me sinto confiante num cenário em que meu conhecimento da Bíblia seja testado. Tem umas perguntas para você aqui, você vai saber responder. Seja sincero, viu? Quantos metros tem a arca? Um exemplo, né? Se você respondeu bem assim, se você falou bem assim, que arca? Já é uma resposta aí, né? Terceiro, eu consigo colocar em ordem cronológica 24 dos eventos bíblicos mais conhecidos. Você vem ali de Gênesis, né?
vem caminhando, ó. Primeiro, tu falou, né? Criação. Aí, se você consegue mais ou menos? Alguns, 0. Esse teste é para você ficar meio mal, né? Nossa. Acho que a gente vai... Criação e a volta de Jesus, né? Tipo... 4. Eu consigo recitar todos os livros da Bíblia. Não. Seu filho é do Nova Kids? Ele sabe. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. 5. Eu consigo contar a história da Bíblia toda em 15 minutos. Isso é um apurado, tá? Que no começo Deus criou o homem, então você se sente confiante contando essa história para alguém? Então, marque aí. Uma notinha abençoada. Essas foram as fáceis, tá? Agora, eu consigo associar nomes de 50 pessoas com sua respectiva história. Por exemplo, José. Aí você sabe a história de José. José é do Egito, sim. Dá pra diminuir. Eu não sei nem o nome dos meus filhos direito, eu erro, né? 7. Eu vou dar uma corrida que essa aula ela é muito rica, é muito conteúdo, então vamos caminhar aqui. 7. Eu consigo colocar a localização dos períodos e principais eventos bíblicos em um mapa do mundo. Onde aconteceu tal coisa, aí você vai para o mapa do mundo, você consegue. Acho que foi aqui. Na dúvida, joga para Israel ali, né? Que geralmente foi ali pela Europa, né? Que matéria eu vim me meter, né? Você está pensando aí, né? 8. Eu consigo associar períodos bíblicos que ocorreram simultaneamente com eventos mundiais. Se você não tem ideia, marque aí, não tem problema não, não é vergonha não. Essa não é a sua nota da prova ainda. 9. Vai ser parecido. 9. Eu consigo explicar por que a Bíblia é organizada da forma que é. Tem a sua Bíblia aí, né? Por que ela é organizada da forma que é? Começa ali com o Pentateuco, né? Depois tem Josué, Juízes, tem os livros poéticos, tem o E 10. Eu consigo abrir minha Bíblia em qualquer livro em 15 segundos. Espada para o ar, né? Já brincou? O celular te ajuda, mas não, né? A Bíblia aqui, ó, essa física, né? Faz o teste. Quem tem uma Bíblia aí? Faz o teste. Quem tem uma Bíblia aí? Bíblia física, pega aí ela então. Vamos lá. Fala um livro. Fala um livro. Não vou falar o livro, eu vou falar, quando eu for falar eu vou dar 10 segundos. Então, Bíblia fechada. Eu vou facilitar agora, hein? Vamos lá, prepara. Eu vou começando por trás, tá? Versículo 16, capítulo 3, João, vai! 1, 2, 3, 4, 5. Achei. Isso! Aê, ó, beleza. Achei 16. Achou também? Olha aí, bacana. Você tá indo lá no índice ainda? Vamos mais uma, só para finalizar? Vamos lá. Zacarias. Calma aí. Segura aí. Zacarias 1:1. Achou? Ó. Eu não achei nem Zacarias. Acabou o tempo. Beleza. Agora, eu peço a gentileza que você, ó, colocou o nome na sua prova. Você vai fazer um favor pra mim, ó. Você vai... Isso aqui é uma cápsula do tempo, tá? Depois eu vou fechar aqui, ó. E daí ela vai abrir no final. Aí é o seguinte, você vai dobrar esse papelzinho no meio. Dobre pequenininho, na verdade, pode dobrar em várias partes e passar pra frente aqui, tá? Por favor. Beleza? De trás, passa pra frente, eu vou passar recolhendo aqui, ó.
Bem dobradinho, né? Então, tá, vou deixar bem aqui, ó. Bom, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Porque assim, ó, foi para uma cápsula do tempo, tá? O que vai acontecer é surpresa, você vai saber em algum momento da aula aí. Só lembrando, ó, que essa matéria mudou, né, o formato do CENIB. Antes eram 7 aulas, sendo 6 de conteúdo e 1 de teste, né? Agora são 8. Então, 7 conteúdo e o 8º é teste. Só para você saber que a gente vai ter uma aula a mais aí para debruçar, né, na escritura. Bom, você sabe que existem pessoas de várias formas, né? A respeito da Bíblia. Talvez você esteja aqui e se encaixe em algum desses camaradas aqui, ou a moça, né? Enfim, você vai conhecer algumas dessas formas de pensar. E eu quero que você entenda que isso não é errado. Você tem um pensamento a respeito da Bíblia. E talvez, vou começar aqui, ó. Talvez você seja aquele cara que acha que a Bíblia ela é um livro de regras. Talvez você veja a Bíblia como algo chato. Deus está mandando fazer isso. É cheio de leis, é cheio de normas. Quando você vai ali para Moisés, você vê isso, né? Cara, Moisés Deus deu para Moisés várias instruções. Não faz isso, não faz aquilo. Então você talvez seja um cara assim, ó, que acha que a Bíblia ela é um livro de regras. Só que eu quero dizer uma coisa para você. As regras, elas são boas, você sabia disso? Se não tivesse regras, o mundo seria... O que seria o mundo? Um caos. Um caos. Pensa comigo aqui. Tem ali uma faixa de pedestre na rua. Isso é uma lei. Se você avança uma faixa de pedestre, você vai matar alguém ou você vai morrer. Sinal, o semáforo. É a mesma coisa, é uma lei. Tá lá, quando se tá vermelho, você tem que parar. Amarelo, você tá numa atenção. O verde, você segue. Se não tivesse isso, tu imagina só? Um dia, tem uma história, né? Esse rapaz, ele dirigia carro muito rápido. Ele era tipo um piloto de Fórmula 1. E ele gostava de avançar sinal vermelho. Aí tem uma história que conta bem assim, que ele passou num semáforo vermelho e, ó, avançou. Passou no segundo, avançou de novo. Aí no terceiro, tava verde e ele parou. Aí o amigo falou, cara, mas tá verde, por que tu não avançou? Aí ele falou, não, porque se tiver alguém como eu, vindo do outro lado, eu vou morrer. Entendeu a ideia? Regras, elas são... Grave isso aqui, ó. Regras... Gente, tá faltando uma coisa importantíssima. A chamada, tudo. Será que não... Quem pensou nisso aí e não me falou? Meu Deus. Tá aqui, gente. Eu já ia falar que era culpa da Elozinha, olha. Tadinha, não tem nada... É que tava escondido. Lucas, dá uma prensa aí. Ui. Então vamos lá, vou passar aqui, ó. Tu pega essa aí e passa pro outro lado lá, ó. Essa matéria tá movimentada. Espírito Santo. É bem-vindo aqui. Tá, só da manhã, à tarde não vai... Tá. O da tarde vai ficar só pra tarde. Então vou passar aqui pra você, ó. Essa é a melhor apostila que eu já fiz na minha vida. Pega e passa pra trás aí, por favor. Você tem que anotar. Como é que você vai aprender se não anotar? Então é o seguinte, ó. Essa apostila... Na verdade, essa matéria, você tem que anotar tudo. Quase todo momento você vai estar anotando coisa. Então aqui, ó. É 1 hora da sua vida que você vai fazer algo que você talvez nunca fez. Que é estudar. Tô brincando. Tô brincando, tá? Isso que ele disse. Então, ó, anote. Por exemplo, aí, ó. Eu falei que é a mais fácil que eu já fiz, né? Que eu só fiz colocar os temas. Faz as linhas. Então, assim, ó.
5 tipos de pessoas com pensamento sobre a Bíblia e suas respectivas conclusões. Então a primeira qual é? Que a Bíblia é um livro de regras. Então você já coloca aí, ó. Aí, durante a aula, você vai anotando aí. Se algo chamou atenção para você no ponto dessa pessoa aí, do lista de regras, você anota, faz alguma observação. Eu quero que você realmente aproveite esse momento da melhor forma possível. E uma das melhores formas é anotar realmente tudo isso aí, tá bom? Então, a primeira pessoa é essa. Acha que a Bíblia é um livro de regras. Eu estava falando que as regras elas são boas. Quem tem filho aí? A maioria, né? Se você não coloca regras na vida dos seus filhos, o que vai acontecer? Eles vão tocar o terror na sua casa, vão quebrar tudo. Ó, tem hora para... A gente fala que é rotina, né? Uma das formas também, que tem filho pequeno, existe uma rotina do lar, que a pessoa ela tem hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, para tomar banho. Então, existe uma rotina. Se não tivesse essas regras, ia ficar tudo de ponta cabeça, não ia ser legal. Toda vez que você pensar na Bíblia como um livro de regras, quando Deus fala bem assim para você, ó, não faça isso. Deus já falou para vocês? Não faz isso. Isso aí não é para você. Quem já ganhou um não assim de Deus aí? Tá, tem uns que não, estranho, tá? Mas tudo bem. Você está consultando Deus, né? É importante isso aí, tá? Quando Deus fala não para você, na verdade Ele está querendo dizer uma coisa, ó. Não se machuque, meu filho. Eu quero proteger você. Sempre que você achar, ver essa questão da Bíblia como um livro de regras, pense pelo lado positivo. Na verdade, Deus está cuidando de mim. Ele não quer que eu quebre a cara lá na frente. Filho, não coloca o dedo nessa tomada, é uma lei, mas na verdade, no fundo é porque você não quer que seu filho tome um choque. É ou não é? Então, pai é assim também, Deus é assim. Ele está querendo proteger você. Então, sempre que você ganhar um não de Deus, agradeça. Segundo tipo de pessoa, aqui, ó. É aquele que acha que a Bíblia é um conto de fadas. É um livro de história. Tudo que tem lá é uma história. E olha, deixa eu falar para você. A Bíblia tem histórias? Meu Deus, é o que mais tem. É o que mais tem. Tem história de reis, tem história de rainhas, tem história de bruxa, tem até animal que fala, gente. Sabia disso aí? Tem até um animal que fala. Tem história. Mas a Bíblia, definitivamente, ela não é um livro, um conto de fadas. Porque as pessoas associam isso a algo fantasioso. É legal, é lindo, mas não é apenas essa visão que nós queremos que você tenha acerca da Bíblia. Tem outras pessoas que elas acham que a Bíblia ela é um livro ultrapassado. Lembra dessa máquina aí de datilografar? Quem já mexeu numa máquina dessa aí, ó? Aí, ó. Hora da verdade, né? A Bíblia, ela não é um livro ultrapassado. A Bíblia, ela é atual para os nossos dias. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é inspirada por Deus, ela é altamente valiosa para os nossos dias atuais. Sabe, aqui eu deixei anotado aqui, ó. Quando eu falo que a Bíblia é inspirada, essa palavra vem de respiração, aquele sopro de Deus. Ou seja, é onde está a vida. As palavras que contém na Bíblia são é o sopro de Deus para a humanidade. Tudo que tem lá, sim, foram homens que escreveram, porém, inspirados por Deus. Então, tudo que há na Bíblia é relevante para os nossos dias atuais. Os leitores da Bíblia, eles têm prazo de validade, eu e você, né? Você nasce, morre, pessoas já passaram por essa terra, já estudaram a Bíblia, já morreram, mas o autor, ele é eterno. Então, grave sempre isso aí. Um quarto tipo de pessoa. Olha esse aqui, né?
Aí. Tem esse aqui que acha que a Bíblia ela é só para estudiosos, só para quem tem formação, só para quem é muito inteligente. Tem uns que acham ainda que a Bíblia é só para pastores. A Bíblia não. Para que estudar a Bíblia? Isso é um erro, na verdade, doutrinário, que algumas igrejas ainda apoiam isso aí, de que a palavra ela está centralizada num grupo de pessoas. Isso não é verdade. A Bíblia é para todos nós. Você e eu, nós temos que saber e estudar essa Bíblia. Quem tá anotando tudo aí? Aí. O último tipo de pessoa é esse aqui, ó. É aquele que acha que a Bíblia ela é um peso, é um tédio. Quer dormir, vai ler a Bíblia. Né? Tá tudo bem. Aí quer pegar no sono, pega a Bíblia e aí dorme. Você talvez seja esse tipo de pessoa. Então vamos revisar aqui, ó. Tem pessoas que acham que a Bíblia é o quê? Livro de regras. E qual é o pensamento, o que gravou na sua cabeça quando você pensa em livro de regras? O que você pegou aí? Semáforo, Quando Deus diz não, na verdade Ele está querendo demonstrar cuidado com você. Outros pensam que a Bíblia é conto de fadas. Só histórias, de carochinha, só coisinha para fazer criança dormir, e não é. Outra, que a Bíblia está ultrapassada. Não, livro bom é livro atual. É livro que os autores escrevem agora. Sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Disparado. E o mais traduzido também. E o mais roubado também. É um dado aí, né? Tem pessoas que acham que só para estudiosos. Não, eu não vou pegar nessa Bíblia aqui, ó, porque eu venho para o culto e eu só faço receber a palavra. Já está tudo mastigadinho para mim. Não. E a última, que é um peso. Ai, que coisa cansativa. Mas, ó, nós vamos agora desfazer isso aqui. Vamos desfazer isso aqui. Vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar esse... Não é um livro de regras. Não é apenas um conto de fadas. Não é um conto de fadas. Não é ultrapassada. A Bíblia é para os nossos dias atuais. A Bíblia não é só para estudiosos. É para você e para mim. Não é só para pastores, mestres, gente que tem formação. E a Bíblia ela não é um peso, ela não é um tédio, ela não é chata. Ela é relevante para a nossa vida hoje. E eu quero dizer para você uma coisa. Que dessa vez vai ser diferente. Então, sabe por que vai ser diferente? Eu vou colocar aqui. Me dá esse papelzinho aqui, ó. Alguém? Aqui, ó. Vamos lá. Só mais uma lá. Vamos lá, repetir isso aqui, ó. Vamos lá? Vai ser diferente desta vez. Amém. Vamos de novo? Vai ser diferente desta vez. Aí. Sabe por quê? Tem uma pessoa fundamental nessa história. Você. Olha que legal, né? Você é a pessoa primordial nessa história. Isso é só para ilustrar aqui, para você falar, que aula legal, né? É você que vai fazer isso aqui ser diferente, gente. É a sua energia, é a sua empolgação. Você não vai ver. Vamos, só levanta a mão assim, ó. Não precisa falar qual é, tá? Mas quem se encaixou em algum desses pontos aí, levanta a mão. Sendo bem sincero, é a hora da verdade aí. Aí. Tudo bem. E a Bíblia toda, nós vamos entrar agora no conteúdo, tá? Isso aqui foi apenas uma introdução. E nós vamos agora entrar na história completa da Bíblia. Então eu quero que você vai fazer agora um movimento na sala, beleza? Você vai virar a cadeira para aquela parede, beleza? Então assim, ó, quem está aqui, ó, vai encostar aqui
E assim a gente vai virar para lá, beleza? Então, vamos lá. Enquanto eu passo aqui. Coloca para mim, por favor. Encosta mais aí, por favor, essa linha principalmente, só para... Aqui, beleza. Só... Aí. Tira daí. Aí, ó. Coisa linda, hein? Os últimos serão os primeiros, é isso aí. O que vai ser feito aqui? Lucas, me dá essa garrafinha de água aí, amigo, que eu tô... Uma carne salgada. Hã? Uma carne salgada. É, ali, só pra dar uma... Então agora... O que vai ser feito? Quem adivinha aí? Vamos fazer uma linha do tempo. Então, ó... A história da Bíblia, ela não começa lá com Jesus. Não começa em Jesus. Na verdade, você tem que entender... Aquela pergunta que eu fiz no começo, ó. Você consegue contar a história da Bíblia em 15 minutos? É isso aqui, ó. É você pegar agora esses fatos e navegar sobre eles. Então, ó, vamos começar aqui com o primeiro fato. Que é... Tudo bem, gente? Todo mundo comigo aí? Sim? Então vamos lá. Primeiro fato... Criação. Na sua apostila aí, ó, já tem um espaço, já coloca aí, por favor, criação. Criação. Deus, a Bíblia fala que não havia nada quando Deus criou as coisas. Nada. 100 vezes nada. Absolutamente nada. Infinitamente nada. Você entendeu que não tinha nada, né? Nada. Nada, nada, nada. Nada, absolutamente nada. Então Deus, a Bíblia fala que Ele criou tudo com o poder da palavra. Deus, em 5 dias, Ele criou todas as coisas. E no 6º, a obra mais importante, que é quem? Olha para a pessoa do lado aí, ó. Você, ó, você. O homem. Deus criou o homem. Então, ó, Deus, Ele vem criando a luz. Deus criou os luminares, o sol, a lua, a atmosfera. Deus criou as plantas. Deus criou o solo, a pedra, o petróleo, as estrelas, todos os animais, todas as cores. Tudo foi criado. E como eu te falei, a gente não vai ter como entrar a fundo no primeiro dia que Deus criou. Isso aí não é o objetivo dessa aula. É passar o fato. E aí chegou no 6º dia... Deus criou ainda alguns animais, mas Deus fez a obra mais importante da criação, que foi o ser humano. Já ouviu falar que, Gênesis 1:26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Sabe por que Ele nos criou assim? Porque para ter um contato, para ter um convívio, um relacionamento, tem que ser um semelhante. Quem tem cachorro aí? Bacana, gato. Você consegue ter um convívio com o animal, mas não um relacionamento. Porque relacionamento, a diferença do ser humano para o animal é que o ser humano, ele é físico e espiritual. E o animal, ele é só físico. Então Deus criou um semelhante a ele, o ser humano, eu e você. Nós somos, quando você ouve assim, ó, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Quer dizer, na verdade, que tudo aquilo que Deus tinha em si, Ele transmite então para o ser humano. A sua capacidade de se expressar, a sua capacidade de se relacionar, a sua capacidade de conversar, de andar, tudo. Você fica triste, você fica alegre, você fica pensativo. Faz cara aí de alegre. Aí, faz cara de triste. Tem gente que tá com a mesma cara, né? Toda hora. Faz cara de pensativo. Tem gente que já faz assim, né?
Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, e eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele criou o homem. Quem foi o primeiro casal? Adão e Eva. Já coloca a nota aí, ó, Adão e Eva, primeiro casal da humanidade. E ele deu uma função para Adão. Adão se torna o mordomo da criação. Gente, eu quero que você imagine uma coisa. Era perfeito. Era tudo lindo na criação. Não tinha pecado. Não tinha pecado. Quando nós falamos da criação, nós falamos de Gênesis 1 e 2. Tudo. O plano perfeito de Deus está em Gênesis 1 e 2. A partir do capítulo 3, é Deus dando uma oportunidade. É um plano de resgate para o ser humano. Gênesis 1 e 2 é o plano perfeito. A partir do 3 é o plano de resgate. Até Apocalipse. É Deus tentando restaurar o ser humano. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. O que é que Deus quer que eu saiba com isso? Tem aqui algumas coisas. Que o próprio Deus é o centro do universo e não o homem. Então, grave isso aí, ó. O próprio Deus, ele é o centro do universo e não o homem. Uma outra informação relevante. Minha maior felicidade, não precisa anotar isso não, tá? É só para você saber isso aí. Minha maior felicidade é resultado de descobrir por que e para que o Criador me criou com esse propósito. Tem uma frase muito conhecida. Que os dois melhores momentos da vida do ser humano é quando ele nasce e quando ele descobre o propósito. Por que nasceu? Gente, é muito ruim você ver uma pessoa sem objetivo na vida, vagando pela vida, sem um alvo, sem um plano, sem um propósito. Deus, ele não nos criou para ser isso, para ficar perdido nesse universo sem saber para onde ir. Por isso que essa onda coach tá ganhando força. Porque são pessoas que potencializam algo que você já é. Você entende isso aí? Só que pelo fato de você estar tão fechado os seus olhos, tão fechado no entendimento, você não entende e acaba se enfiando de cabeça. A gente não tem nada contra coaching, tá? Na verdade, o conceito da palavra é muito legal, é um treinador, é bacana. Mas, na verdade, se você sabe quem você é em Deus, você sabe por que você está na Terra. Logo, você tem um objetivo a ser cumprido aqui. Quem entendeu isso aí? Fundamental você entender isso. Outra coisa, se eu quero saber sobre Deus, sobre mim e sobre a humanidade, eu vou para a criação para obter as respostas. Gente, em Gênesis tem tudo o que nós precisamos sobre a vida. Já pensou se não tivesse o livro de Gênesis? A confusão que ia ser a humanidade? Da onde veio? Se já com o livro de Gênesis já tem um monte de coisa que é viajada na maionese aí, com doutrinas e teorias absurdas, Gênesis tem tudo. Se não tivesse, a pessoa ia falar assim, cara, de onde a gente veio? E ia ficar, não sei. E tu veio de onde? Não sei, eu vim da minha mãe, mas e aí? Por que a gente é assim como é? Por que existe homem e mulher? Então, a importância do Gênesis é fundamental para você discorrer sobre a sua vida. Agora, o que Deus quer que eu saiba a respeito dele? Quando a gente olha para a criação. Que existe um Deus, que Deus projetou e criou todas as coisas. Essa matéria aqui, ela vai fortalecer a sua fé. Você vai ver que Deus é o dono de tudo, Ele que criou todas as coisas. Ele quer que você saiba a respeito dele, que Ele colocou tudo, deu instrução e limite para o ser humano. Então foi Deus que criou dessa forma. Para finalizar esse primeiro ponto, o que Deus quer que eu saiba a respeito de mim, ao olhar para a criação? Que eu não sou um acidente, que Deus me criou. Você ainda vai se deparar com pessoas que acham que são um acidente na vida. Você que trabalha com... Já? Vamos lá. Uhum.
Valeu, mano. Eles vão para a ceia. Você não é um acidente. Deus criou você com um propósito. Uma outra coisa a respeito de você, que você não é o dono do seu nariz. Olha isso aí. Você não é o dono do seu nariz, é Deus que manda. Ele manda na sua vida? Ou você ainda está segurando as rédeas? Enquanto você segura as rédeas da sua vida, a sua vida não vai fazer sentido. Acredite nisso. Não vai. Você vai ficar se martirizando, se batendo, e na vida não vai para frente porque você ainda quer segurar a sua vida. Então, a criação ela tem esse fundamento de saber que Deus é Deus, de que você não é um acidente, de que Ele te ama e criou tudo com um propósito. Deus deu para Adão a função de ser mordomo, de cuidar de tudo. Só que algo acontece. E esse nós chamamos de segundo evento. Qual é o segundo evento? Queda. Queda. Deus falou para Adão: olha, Adão, ele colocou 2 árvores no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quantas árvores Deus colocou? Quantas não, né? Porque foram várias. O jardim tem várias. Mas quais as 2 principais do jardim do Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Inclusive essa árvore da vida vai ter na Nova Jerusalém, no céu. Você sabia disso? Não, né? Por isso você está aqui na Panorama Bíblico. Vai ter lá. A mesma árvore vai ter lá no jardim, na Nova Jerusalém. Tem até uma linha teológica que acredita que, de alguma forma, o Éden vai ter uma ligação com a Nova Jerusalém. Tá? É uma ideia teológica que a gente não vai defender, apoiar e nem entrar no mérito, só para você saber um pouco sobre isso aí. A Bíblia fala que no Éden, nesse jardim de Deus, tinha 4 rios. Quantos rios? 4. Vamos falar o nome deles? Aqui, ó. Pison e Gion. Pison e Gion. Qual é o nome dos 2 primeiros? Pison e Gion. E os outros 2 é Tigre e Eufrates. Vamos lá, o nome dos 4 rios, dos rios? Só vocês. Pison, Gion, Tigre, Eufrates. Tudo bem. Desses 4, 2 já não existem mais. Os 2 primeiros, Pison e Gion, já era. Foi soterrado e agora é só memória. 2 ainda existem. O Tigre e o Eufrates. Fica no atual Iraque. Naquela região você consegue ter acesso a isso ainda em alguns eventos imagens até no Google você coloca lá. Rio, Tigre e Eufrates, você consegue visualizar eles 2 ainda. Na verdade, corria 4 braços, tá, do Éden, que é os 4 rios. 2 desses já era e 2 ainda existem. Agora eu quero que você imagine o jardim. Como é que era o jardim? Um cenário do jardim do Éden. Ambiente perfeito. Casamento perfeito. Imagina só, gente. Você não tem que brigar com sua esposa. O marido não tem aqueles chilique que tem. A mulher não fica emburrada. Tudo lindo, maravilhoso, benzinho, amorzinho. É tipo quando você recebe, né? 1000 maravilhas, né? Quando você dá o cartão para ela. É tipo isso aí, entendeu? Tudo perfeito. Era só uma mulher. Casamento ideal. Perfeito. Trabalho perfeito. Ele realizava coisas, ele era criativo. Você sabia que Adão deu o nome de todos os animais? Foi Adão que deu o nome dos animais. Cavalo. Da onde veio esse nome para o cavalo? Adão. Imagina comigo, ó.
Adão é a primeira pessoa. Olha o nível de criatividade de Adão, gente. Ele é a primeira criação de Deus. Então eu entendo que aquela potência máxima de Deus, claro, com a limitação humana, estava depositada em Adão. Por isso você vê o nível de criatividade dele. Por isso é uma teoria minha, tá? Não tem nada comprovado, é algo que eu, tipo o Paulo falando, né? Eu, não a Bíblia, né? É tipo agora, é o que eu estou falando, eu penso dessa forma. E tem algum nível de sentido. Quanto mais perto da criação, mais força da influência genética você tem de Deus. Por isso que os homens viviam muito. Por isso que você vê homens como Nimrod, que construiu a Torre de Babel, com um nível de sabedoria, de inteligência, perspicácia incrível. Então é uma teoria que eu tenho, que quanto mais os homens estavam numa linha do tempo próximo da criação, mais eles tinham esse DNA fortalecido. E com o tempo, com o pecado, isso vai se degradando, vai acabando, as pessoas vivem menos e por aí vai. Então imagine o nível de criatividade de Adão, era incrível. E um outro ambiente do jardim, relacionamento com Deus, sem barreiras. Cara, todo dia Deus ia lá com eles, trocava uma ideia, falava com Adão. E aí, Adão, como é que tá? Como é que tá, Eva? Era incrível. Não tinha aquela sensação de, poxa, tá faltando alguma coisa no meu relacionamento com Deus. Não, era perfeito. Era incrível. E aí, eles não sentiam tristeza, solidão, medo, não adoecia, não tinha depressão, não tinha ansiedade, não tinha crise do pânico, não tinha nada. Ambiente perfeito. E eu penso que esse primeiro momento do Jardim do Éden vai ser uma reprodução da Nova Jerusalém, onde não haverá choro, lágrima, doença, cansaço. Vai ser perfeito. A Bíblia está toda interligada. Você pega essa mensagem aí, né? Só que Deus deu um outro presente para o Adão e Eva. Anote aí. Livre arbítrio. Deus, ele pode todas as coisas, gente. Só que ele fez questão de não poder isso. Escolher por você. Por isso que ele fala bem assim, Adão e Eva, seguinte, ó. Vocês podem comer de qualquer árvore, só não comam da árvore do bem e do mal. Ele poderia tirar aquela árvore, não poderia? Ele poderia colocar uma barreira imaginária, chegou a dar um choque, não poderia? É Deus, gente. Só que estava lá. Porque se vocês comerem, vocês morrerão. Aí inicia-se o livre-arbítrio. Tem uma definição de livre-arbítrio, quero que você anote, grave isso aí. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher ficar com Deus ou contra Deus. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher ficar com Deus ou contra Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles decidiram, por uma desobediência, que eles não queriam ficar perto de Deus. Era o cenário perfeito, lembra disso? Por isso que nós temos esse DNA pecaminoso. Certa vez, então, chega ali uma serpente falando com a Eva. Já pensou uma cobra falar com você? É porque a gente é limitado nesse entendimento. Mas naquele tempo não tinha medo, não tinha nojo. A gente não sabe. Então podia ser comum essa prática de falar com os animais, não sei. Sinceramente. Mas aqui Satanás, ele entra na cobra, nessa serpente, que possivelmente também tinha alguma espécie... Ela não era o que ela é hoje. Ela não era esse animal que rasteja. Esse rastejar da cobra hoje, o cenário que a gente tem essa figura, é após a queda. Deus, então, fala assim, ó,
a partir de agora, você vai caminhar sobre o seu corpo pelo resto da sua vida. Então, só para você entender. Então, podia ser tipo, sei lá, um bicho que tinha um negócio assim, que andava, ou que voava, sei lá como é que era, mas a queda da cobra, essa figura que a gente tem hoje, é a partir da queda dela. E aí Deus deu a opção para eles e eles decidiram desobedecer. Nós não queremos. E aí tem outra definição, que eu quero que você anote: rebeldia. Esse anote aí é fundamental, tá? Para um teste que vai ter futuro. Rebeldia, o que é? Ignorar o que Deus falou, e fazer do meu jeito. Ignorar o que Deus falou e fazer do meu jeito. Achar que aí tem a continuação. Achar que o meu plano é melhor que o de Deus. Achar que o meu plano é melhor que o de Deus. Isso é rebeldia. E a partir daí, então, Adão e Eva modela a natureza de cada pessoa. Você sabia disso? Após Adão, então, vem toda a humanidade. Claro, depois existe ali o dilúvio, enfim, que Deus mata todo mundo, mas o DNA pecaminoso que nós temos vem de Adão, dessa rebeldia, natureza pecaminosa, que o ser humano ele já nasce contaminado, é o pecado original. Tem uma frase que eu acho incrível, fala assim, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Olha isso. Entenda. Vamos entender a frase agora. O que me faz... eu não sou pecador porque eu peco. Agora muda. Eu peco porque eu sou um pecador. Você entendeu? A nossa natureza ela é assim. Infelizmente. E esse, então, é o segundo evento que nós passamos por aqui. E a partir daí, o ser humano, então, é expulso. Adão e Eva é expulso do jardim. Mas calma. Esse não é o fim da história. Existe algo que fica aqui paralelo nessa linha do tempo, que é o primeiro retrato do Criador. Vou colocar bem aqui ele, Você vai ver que nessa linha do tempo que a gente vai passar na sala, em alguns momentos nós vamos citar uma figura do Redentor, de Jesus, tá? E aqui é a primeira que nós temos de Jesus, que fala assim, Gênesis 3,15. O descendente da mulher ferirá sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. É um retrato de Jesus que venceu Satanás. Ele venceu a morte ao morrer e ressuscitar. Então, isso aqui já é um retrato do Criador que aconteceria lá na frente. E para finalizar esse ponto 2, Deus expulsa Adão e Eva. Numa ideia meio tola de Adão, ele faz uma roupa de folha. E Deus traz um segundo retrato que nós entendemos aqui. Deus ele pega um animal, sacrifica e veste eles com uma roupa digna, normal. Porque ele era filho dele. Retrato do Criador, do Redentor aqui é assim, Lá na frente, Deus mandaria o seu Cordeiro morrer por nós. Quem pegou a visão aí? Então são retratos do Criador durante a humanidade. E para a gente finalizar aqui, o terceiro fato é o dilúvio. Olha que bacana aqui, rapaz. Aqui. Dilúvio. Uau. Quem está navegando na Bíblia aí comigo, né? Respira aí. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui.
Então, após o evento da queda, Deus expulsa o casal e a partir daí então começa a nascer as pessoas. O primeiro casal aqui, primeiros 2 filhos de Adão e Eva, quem lembra quem foi? Caim e Abel. E um matou o outro, né? Você lembra disso aí? Caim matou Abel. E tem um terceiro filho de Adão e Eva, quem é? Sete. Anote aí, ó. Sete foi o terceiro filho. E a partir daí, então, a terra ela começa a se procriar, crescer, todo mundo aumentando na terra. E aqui eu vou precisar dar uma corrida. Tem uma folha aí, Lucas? Aí. Só para você entender, isso aqui eu vou precisar ser um pouco mais rápido nesse entendimento aqui. A arca, o que é importante você saber da arca? Ela tinha aproximadamente 133 metros de comprimento, tá? 13 de altura e 22 de largura. Ela não é um barco normal, com proa, leme, nada disso. Ela é uma caixa. Você vai para a Bíblia, você vê que ela é uma caixa. Ela tem 3 compartimentos, 3 andares na arca, e vários... Perdão? A largura? 22. Será que, olha, cabia um avião na arca? Esse Boeing 747? Cabia 2, tranquilamente. Um ônibus, elefante. Olha o tamanho do elefante comparado à arca. E o ser humano aqui, ó. Quanta gente daria nessa arca, né? Só para nível de curiosidade. Nós temos hoje aproximadamente 17.600 espécies, sendo 3.500 mamíferos, 5.500 répteis e anfíbios e 8.600 aves. É o pessoal que foi para a arca. Aquático não foi para a arca, tá? Só para tirar isso da sua cabeça. Aquático ficou na água, tá? Tem gente que pensa, né? Pô, mas tinha uma piscina na arca? Não tinha, né? E aí você pensa, ó. Nós temos aí um total de 35.200 animais, dobrando, né? Macho e fêmea. E a arca tinha espaço para mais de 50.000 animais, então ainda sobrou espaço. Então eles têm aqui uma rotina diária nessa arca de alimentação. Quem foi para a arca? Quem lembra aí? Os 3 filhos de Noé. Quem foram? Sem, Cã, Jafé, com as 3 esposas e a mulher de Noé. Então, total, quantas pessoas entraram na arca? 8. Anota isso aí, ó, panorama bíblico. Ao total, 8 pessoas entraram na arca. Na arca, nós temos um terceiro retrato do Redentor. Uma informação importante ser anotada do seu ladinho aí. Quanto tempo Noé ficou na arca? 377 dias. 377 dias, tá? 377. Outra informação relevante. Choveu 40 dias sobre a terra, inundou a terra. Todo mundo morreu. Todo mundo. Só sobrou Noé e sua família. Choveu 40 dias, inundou tudo. As águas ficaram mais altas, 7 metros mais altas do que o ponto mais alto do mundo. O topo mais alto foi coberto por águas ainda. Então, só para você ter uma curiosidade a respeito dessa arca. E aqui um retrato do Redentor. Deus deixa esses símbolos na Bíblia. Noé, quando sai da arca, ele oferece um sacrifício em honra ao Senhor, provando que Jesus seria o nosso sacrifício, que nos daria essa liberdade e essa nova vida com Jesus. Então, não tinha mais nenhuma pessoa útil na terra, só Noé e a sua família. Então, a partir de Noé,
Deus refaz a humanidade. Então esse é o quarto, é o terceiro evento. E o quarto, eu só vou citar aqui e a gente completa a semana que vem, para a gente finalizar a aula que já deu o nosso tempo, que é a Torre de Babel. Vamos falar rapidinho aqui, ó. Vou falar em 2 minutos para você. A Torre de Babel, ela na verdade é um zigurate. Anote aí, ela é um formato de zigurate. O que é isso? É um edifício que subia através de uma rampa exterior. Era um edifício que ele começava grande e ele ia afinando, tá? A base grande ia afinando e as escadas por fora, tá? Então só para você entender. E o que é relevante você saber aqui na Torre de Babel? Que o povo, pela natureza pecaminosa, voltou à sua tendência natural, que é rebeldia. E eles então quiseram construir essa arca para ser famosos. O construtor foi Nimrod, o homem mais poderoso da terra. Eles queriam ficar famosos. Assim o nosso nome será famoso. Eles queriam isso, esse glamour. E outra, dessa forma não seremos espalhados pela terra. Sendo que Deus falou o quê? Multipliquem e encham a terra. E aí quando Deus vê que o ser humano vai contra aquilo que ele ordenou, ele age de novo. E aí ele confunde a língua do povo. O povo vinha para cá construir a arca, imagina só, todo mundo falava uma língua, aí do nada o cara fala assim, bom dia. Aí o outro fala, tangalalá. Hã? Boa tarde, uekelele. Quem está falando? Isso, claro que isso é uma brincadeira, tá? Isso causou uma divisão, ninguém se entendia mais. Passa o tijolo aí, o cara, não entendia mais nada. A partir daí, isso foi um fenômeno. A partir daí, Deus então espalha o povo. Causou divisão, a torre ficou pela metade e aconteceu o que Deus queria, que era o povo se espalhar pela terra para procriar a humanidade. Então, 4 eventos aqui. Primeiro, qual foi? Criação. Segundo, queda. Terceiro e quarto, Torre de Babel. Que Deus te abençoe até semana que vem. Valeu!